Ó, gente, meninas e meninos, como é que vocês estão? Estão bem? Bom, gente, estou aqui muito feliz, muito alegre, porque o Senhor tem falado conosco, né? Tem nos ajudado e em meio a tudo que acontece na nossa vida, né? De luta, de prova, o Senhor ele tem demonstrado que está conosco, né? Está ali presente, mesmo quando a gente está se sentindo só, né? Ele está ali presente junto conosco, nos dando aquela força, aquele ânimo, né? Usando um irmão para nos dar uma palavra, outro irmão. Mas o Senhor, ele é fiel em nossas vidas, amém? Quero agradecer, né, a minha amiga Michele, que está lá em Fortaleza, né? É uma amiga também, tem sempre me dado palavras de ânimo, né? Tem sido um anjo mesmo na minha vida, falando, né? Mostrando palavras, dando palavras a mim, e a qual o Senhor tem me ajudado, né? Porque o Senhor, ele é fiel em nossas vidas, amém? Vamos já para mais um devocional em João, o Evangelho de João, capítulo 21, amém? E o versículo 15, amém? O versículo 15, 16 e o 17, amém? Bem forte, bem impactante, né, esta palavra. Não sei se você já leu esta passagem, se você já ouviu essa passagem, né, mas é muito forte essa passagem, amém? E ela aconteceu real, ela não foi uma história contada, ela aconteceu na realidade, né? E vamos testemunhar hoje dela, amém? João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Versículo 16: Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Palavra gloriosa, palavra bendita, né? A gente tem algumas participações, né, de cachorro nesse vídeo e no outro, né? Vocês viram. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia é que sempre tem jeito pra gente. Será que você está pensando aí que não tem mais jeito, né? Será que você está pensando aí que não tem mais solução? Eu quero lhe dizer neste dia que tem jeito para você, né? A gente sabe como foi a história de Pedro, né? Pedro estava lá pescando, né? E Jesus viu em Pedro algo, né, impactante para usar no seu ministério, a forma de Pedro, né? E também que Deus Jesus ia moldar Pedro, né? Também temos que passar por esta moldada, né? Esta ação, né, que o Senhor nos molda, nos prepara. Né? Mas tinha já algo em Pedro que Jesus queria usar, porque Pedro era impulsivo, Pedro falava mesmo, né? Pedro agia para defender, né? E Jesus queria isso, que ele defendesse o evangelho. E Pedro passou os tempos com Jesus, estava ali entre
o trio de intimidade, de oração, de milagre, né? Pedro estava lá no momento que ressuscitou a menininha, a filha de Jairo. Pedro estava lá no momento da oração mais íntima, Pedro, Tiago e João. Pedro estava lá no momento da transfiguração, né, de Jesus, Elias e Moisés. Então, Pedro estava como é que se diz? Nos momentos mais íntimos ali com Jesus, né? Pedro defendeu Jesus, Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, né? Pedro foi repreendido por Jesus, dizendo que Jesus nunca iria morrer se dependesse dele. Né? E ali Jesus disse, vai para trás de mim, Satanás, que vai acontecer isso mesmo, né? Eu vou morrer por este povo, e este povo vai me glorificar, vai me honrar. Então, Pedro passou por muitas coisas ao lado de Jesus. Né? E teve um certo momento, acho que Pedro nem acreditou. E ele não acreditou mesmo, não. Ele não acreditou, não. Né? Eu acho uma coisa grandiosa, né? E Jesus disse, olha, Pedro, você vai me negar, viu? Você vai me negar. Você vai me abandonar, Pedro. E olha que Pedro estava lá junto. Não, eu tô aqui, Jesus. Eu tô aqui, você tá me vendo. E Jesus disse, olha, Pedro, no momento mais difícil da minha vida, você vai me negar. Você vai me deixar, Pedro. E passou-se os dias, né? Daí chegou o momento que Jesus foi pego pelos soldados, né? Pelo povo ali, os escribas queriam matar Jesus de todo jeito. E os fariseus. E Jesus olha para Pedro. Pense num olhar. Imagina um olhar. Aquele olhar que invade a alma, sabe? Eu estou olhando aqui e eu creio que eu estou olhando para você. Mas mais forte ainda é o olhar de Jesus para nós. Né? E eu quis imaginar como era que estava sendo impactante, né? Aquele olhar para Pedro, né? Aquele olhar que Pedro não conseguia se esconder. Né? Pedro estava se escondendo das outras pessoas. Ei, ele estava com Jesus, ele estava com aquele homem e tal, ele falava como ele anda como ele veste como ele estava perto dele, né? E Pedro se viu ali acuado, tanto pelos apontamentos das pessoas, quanto pelo olhar de Jesus. Mas o que estava mais impactante mesmo era o olhar de Jesus, né? Que não tem como a gente se esconder. Gente, é sério. Quem já sentiu esse olhar, né? É muito forte. É muito forte. Este olhar que não tem como a gente se esconder. Então, Pedro, ele se sentiu mal. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Né? Você vai ver isso na ressurreição, na crucificação de Jesus, nos 4 evangelhos. E a gente vê que Pedro se entristeceu muito. Muito mesmo por ter feito isso. Né? Por ter negado Jesus, por ter abandonado ele no pior momento ali de dor. E Pedro, ele se acha tão incapaz de continuar servindo a Deus que ele volta para onde ele tinha estado, né? No mar. No mar, pescando peixes, né? Sem saber o dia que vinha peixe, sem saber o dia que não vinha, né? E ele estava ali, querendo seguir com a vida dele, do jeito que ele estava fazendo antes do encontro com Jesus. Né? E ele voltou porque ele se sentiu incapaz de continuar. Eu acho que ele pensou assim, não, ele deve ter pensado assim. Não tem mais jeito mais. Ele não vai me querer. Ele sabe que eu neguei ele. Ele sabe que eu pequei. Ele sabe que eu abandonei. No momento de mais tristeza. Gente, você tem ideia quando você está passando por um momento de tristeza e alguém lhe deixa? E alguém não liga para você? E alguém não lhe procura, né, para conversar, alguém não lhe procura nem para dar um abraço. Você já passou por um momento assim? Agora imagine se você estivesse morrendo e a pessoa que estava lá do seu lado, vendo os milagres, todos, estava lá. As coisas boas, estava lá.
e no seu momento da sua morte a pessoa não lhe ajudar? Porque quando a gente está passando uma tristeza, já é muito difícil, né? A gente não encontra aquela pessoa que estava ali o tempo todo. E ainda mais forte seria no momento da morte. Então Pedro achou isso. Pior do que momento de tristeza, era o pior, era o momento da morte, que é ali que Jesus passou. E Pedro não estava, né? E Pedro se sentiu mal e voltou para a sua vida que era antes. E Jesus não mandou Pedro voltar. Jesus disse: olhe, diga aos discípulos e diga a Pedro que eu vou perto deles. Eu vou procurar eles. Vou procurar Pedro. Ele separou, sabe? Separou Pedro dentre os outros discípulos. Ele separou Pedro, né? Ele chamou a atenção só para Pedro. Ele disse: olha, eu vou procurar os discípulos, eu vou encontrar eles e também diga a Pedro, né? O que eu acho interessante nisso é o amor imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. A gente o deixa, a gente o abandona, a gente o rejeita, né? Mas ele não nos abandona, ele não nos deixa, né? Ele é tão grande o amor dele que ultrapassa, né? Ultrapassa, porque a gente realmente entristece a ele quando a gente peca. E ele disse, olha, ele teve encontro com Pedro, é onde a gente leu aqui, né? Ele teve encontro com Pedro, ele fez a pesca lá maravilhosa que pescou, né? Que veio muitos peixes na rede quando ele mandou. E ele teve encontro, né? Real ali com Pedro. Disse, ó, Pedro, vou fazer uma pergunta aqui, em especial a você, né? E ele disse, ó, Pedro, tu me ama, Pedro? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. Te amo mais do que todo esse povo aqui. Eu te amo, Senhor. Te amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama, Pedro? Ele, eu te amo, Senhor. Te amo, eu te amo mesmo. Aí ele pergunta pela terceira vez. Aquele olhar mais penetrante ainda, mais invadindo mesmo o coração de Pedro. E ele disse, Pedro, você me ama, Pedro? Aí ele se entristece, né? Ele entende que aquele amor ali tem que arder, tem que correr nas veias, né? Como o pastor Luiz Carlos fala ainda, né? Arder nas veias, tem que arder nas veias este amor, tem que passar, né? E ele disse, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Esta frase ela nos ensina porque Jesus ele deixou para trás o que você fez. Ele quer fazer uma nova história. Ele quer lhe dar uma nova chance, uma nova oportunidade, né? De você servir a Ele, não voltar ao que você estava fazendo, não abandonar o seu chamado, né? Já faz 4 meses que eu estou aqui e estou de pé. Muitos não queriam me ver de pé, mas o Senhor me sustenta e eu estou de pé, né? O Senhor, Ele é grande para fazer em nossas vidas, né, um milagre. Mas é preciso a gente continuar servindo a Ele, não abandonar o chamado, não abandonar a sua obra, né? Pedro abandonou, mas Jesus chamou ele de volta. Então, se você abandonou a obra de Deus, né, o chamado que você tinha de louvar, o chamado que você tinha de pregar, um chamado que você tinha de orar, né? Porque tem muitas funções dentro da igreja, de ajudar, né? Tem muitas funções. E se você deixou de fazer isso, que o Senhor não mandou você deixar fazer, o Senhor quer que você continue fazendo isso. Volte a fazer isso. Não pare, não volte atrás, porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida.
Ele quer lhe usar desta maneira linda que você faz a obra dele. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, multiplicar a sua fé, a sua força, né? A sua confiança em Deus. Porque, gente, Ele está voltando. Importa é que a gente esteja na vontade dEle. Amém? Porque Ele é grande, Ele é fiel. Um super beijo no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia, neste ano. Amém? Ele é grande. Ele quer fazer um milagre através da sua vida. Ele fez muitos milagres através de Pedro. Pedro pregou para mais de 3.000 pessoas. Jesus salvou todos. Né? Veja o milagre que Jesus tinha para fazer ainda na vida de Pedro. Né? E Pedro pregava, Pedro cuidou das ovelhas de Jesus. Né? E o Senhor quer fazer isso na sua vida. Amém? Você que está fora dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. É tempo de arregaçar as mangas, ó, e trabalhar para aquele grande e eterno, Jesus Cristo. Amém? Poderoso Deus. E o Espírito Santo, né, irá lhe ajudar, porque Ele está fazendo isto conosco. Está nos ajudando, nos consolando, nos confortando. Amém? Um super beijo no seu coração. Esse vídeo não ficar muito longo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. E se o Senhor permitir, vai ter mais devocionais. Vai ter mais coisas aí. Surpresinhas para vocês. Amém? Beijo no seu coração. Deus abençoe.